Na península mexicana de Yucatán, há uma faixa verde entre a selva e o mar. É um ecossistema impenetrável que impede o acesso a elementos externos e isola o seu interior. É um mundo que fica entre o mar e a terra, onde os animais e as plantas se confundem. É um labirinto onde cada sombra esconde uma surpresa e cada árvore é um suporte para a vida. Durante gerações, estes locais foram considerados um foco de doenças, áreas hostis para o ser humano, sem qualquer interesse. Mas a realidade é muito diferente. Há milhares de animais que dependem deste mundo incompreendido, desde os mais invulgares e extraordinários que habitam no seu interior, aos mais inesperados e gigantescos do ecossistema marinho. Foi aqui que Colombo viu as sereias, quando chegou à costa do continente americano. Este refúgio para animais no México deu origem a algumas lendas de antigamente. Foram os maias que perceberam o valor deste local há mais de 2000 anos. Mas só agora, depois de ameaçarmos a sua sobrevivência, é que nos damos conta da extraordinária importância que ele tem. Aos poucos, começamos a entender os mistérios deste labirinto de raízes, a sua incrível biodiversidade e o papel ecológico deste mundo repleto de vida. É o mangal do mundo maia, a floresta mais desconhecida do México. Só há 3 países com mais mangais do que o México. Cerca de 800 mil quilómetros quadrados da sua costa estão cobertos por mangais. E a maioria concentra-se na península de Yucatán. Os mangais fazem a transição entre os ecossistemas marinhos e os terrestres. Num processo que durou milhões de anos, este meio deu origem a condições favoráveis ao crescimento de árvores que se foram adaptando a altas concentrações de sal e deram origem a florestas impenetráveis. Na primeira linha da costa encontramos mangais vermelhos que travam a força do mar com raízes grandes que os fixam na areia. Essas raízes, que parecem alicerces de uma catedral, fixam as árvores e travam o impacto do mar, permitindo que outras espécies de mangais se desenvolvam no interior. O mangal protege a costa ao mesmo tempo que a muda profundamente. O mangal está coberto de folhas que se depositam no fundo e se decompõem, originando muito alimento. 1 hectare de árvores produz mais de 10 toneladas de folhas por ano. É tão produtiva como as melhores pastagens para gado. E onde há alimento, há comensais. Milhões de peixes buscam refúgio e alimento no labirinto sombrio de raízes do mangal. A água está repleta de nutrientes e nem os invertebrados perdem esta oportunidade. Esponjas, ascídeas, estrelas do mar. Há um mundo de formas vivas que cobre as raízes submersas e filtra os nutrientes na água.
Aqui é difícil distinguir o mundo vegetal do mundo animal. As plantas estranhas que cobrem o fundo são animais. As medusas Cassiopeia formam um manto que transforma o fundo do mangal num jardim de flores estranhas. Os tentáculos destas medusas albergam algas fotossintéticas simbiontes. Essas algas beneficiam as medusas com os nutrientes e o oxigênio que produzem na fotossíntese. Mas elas precisam de estar expostas ao sol para o processo acontecer. As medusas viram os tentáculos para cima, na direção da luz. São tantas que o fundo parece um jardim. Mas neste jardim, as plantas são medusas, voltadas ao contrário. Os maias que viviam aqui deram-lhe o nome de Siancan, dádiva do céu, e construíram cidades e grandes templos que marcaram uma rota comercial entre as principais cidades de Mayab. Os habitantes destas cidades conheciam a riqueza escondida do mangal, que ia muito para além dos seres marinhos que viviam na água. As grandes lagoas costeiras do mangal estão repletas de ilhas. São grandes extensões de árvores que acolhem uma grande diversidade de aves. Na reserva de Siancan, os ibis da floresta descansam depois do longo voo que fizeram para ir buscar peixe. Mas este não é apenas um ponto de passagem. As aves buscam estas ilhotas isoladas e seguras para fazer o ninho e dar à luz. Não há qualquer competição entre as garças e os ibis que partilham estas áreas de reprodução. Mas isso não quer dizer que não haja problemas quando um progenitor se engana no ninho. Graças ao isolamento do mangal, estas aves conseguem cuidar das suas crias. O mangal dá-lhes proteção e também alimento. Muitos peixes alimentam-se de detritos vegetais microscópicos que encontram nas ilhotas do mangal. Milhares de peixes pequenos concentram-se nestas águas e acabam por atrair os grandes predadores do mangal. As barracudas e os tarpões percorrem as águas pouco profundas em redor das ilhotas. Apesar de as raízes do mangal impedirem a entrada de peixes grandes, há outras ameaças vindas do céu. As fragatas são os predadores mais experientes do mangal. Nas ilhotas, têm a segurança de que precisam para depositarem os seus ovos. As raízes das árvores onde fazem o ninho são um refúgio para peixes.
E por isso não lhes falta alimento. As fragatas localizam as presas a partir do ar. E a sua agilidade impressionante permite-lhes apanhar peixe com uma precisão cirúrgica, sem entrarem na água. Só tocam na água com a cabeça e parte do peito. E às vezes com as penas da cauda. Se se molharem mais do que isto, é perigoso. Há uma explicação para pescarem assim. Ao contrário de outras aves marinhas, as fragatas não podem molhar as penas. O óleo que têm nas penas não as impermeabiliza totalmente. Se mergulharem, não conseguirão voar e afogam-se. Mas são aves tão ágeis que não precisam de mergulhar. O problema é que há muita competição aqui. E nem todos os competidores são fiáveis. Desta vez, teve sorte. O mangal é um ecossistema aberto, ligado ao mar. Para lá das últimas raízes do mangal, há um prado subaquático onde os peixes pequenos vão buscar alimento. Os tarpões e as barracudas são predadores temíveis dos prados subaquáticos. Mas neste tipo de substrato, no meio das ervas aquáticas, há animais que são especialistas em camuflagem e que passam despercebidos. Um morcego do mar está agitado. É mais visível entre as ervas do que na areia. E há predadores por toda a parte. Ele não sabe que o seu aspecto impede que as barracudas o vejam a partir de cima. Por isso, quando duas barracudas se aproximam demasiado, ele prefere fugir. As crias de diferentes espécies de peixes migram todos os dias do mangal para estas ervas aquáticas. Durante a noite, voltam para a segurança das raízes. Nos prados subaquáticos, há predadores que se dedicam a apanhar peixes maiores. Perto dos recifes de coral do Banco Chinchorro, a sul da península do Yucatão, um crocodilo americano de focinho pontiagudo caminha sobre as ervas aquáticas. Estes crocodilos podem atingir mais de 5 metros de comprimento. São os maiores crocodilos do continente americano. Aqui as águas são pouco profundas e o sol brilha durante a maior parte do ano. A temperatura da água é elevada e os crocodilos que conseguem pôr a cabeça de fora da água, mesmo que estejam no fundo, permanecem quentes e ativos durante todo o dia. Os crocodilos tinham um papel importante na cultura maia. Eram associados à fertilidade através de Shak, o deus da chuva. Era dos crocodilos que dependia a chegada à tempada das chuvas para fecundar a terra e dar boas colheitas. Hoje, a representação de Shak na terra leva uma vida tranquila nos prados subaquáticos do Banco Chinchorro.
Para lá dos prados subaquáticos, há uma última barreira antes do mar alto. É o Recife de Coral. Apesar do aspecto exuberante, a água deste ecossistema é muito pobre em nutrientes. Os sedimentos acumulam-se nas águas frias do fundo do oceano, levando os cientistas a considerar que as águas quentes que banham o Recife são um deserto biológico. No entanto, há aqui organismos de todas as formas e cores. É um mundo de simbiontes, de espécies que cooperam entre si para sobreviver. Apesar do pouco alimento, o lugar é rico em biodiversidade. Há muitos predadores no Recife. A maioria esconde-se entre as rochas e no esqueleto calcáreo dos corais. Cada canto ou reentrância deste fundo irregular serve de esconderijo aos predadores. Outros, mais sortudos, têm um escudo que os protege. Esta tartaruga, bico de falcão, procura as esponjas mais saborosas no fundo marinho. A carapaça protege-a dos predadores. Infelizmente, não lhe serve de nada contra o ser humano. As populações destas tartarugas diminuíram tanto que estão na lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza. As tartarugas bico de falcão das Caraíbas alimentam-se sobretudo de esponjas. A sua dieta inclui também algas, anémonas do mar, medusas e outros cnidários. É um conjunto de espécies altamente tóxicas que parecem não afetar as tartarugas. As diferentes espécies de tartarugas marinhas que frequentam estas águas perto do Golfo do México vão acasalar próximo do Recife de Coral. Junto à costa da Ilha Contói, uma tartaruga careta veio à procura de um macho nas águas calmas do Recife. As tartarugas não formam grupos sociais, nem casais que durem toda a vida. E também não cuidam das crias. Têm uma vida solitária no mar alto. Talvez seja por isso que se sabe muito pouco acerca dos seus hábitos e comportamento reprodutor. Os machos pretendentes rondam a fêmea à espera de uma oportunidade. Embora já esteja a acasalar, eles não desistem. As tartarugas marinhas, tal como as terrestres, conseguem conservar esperma de machos diferentes durante muito tempo. Pensa-se que seja uma estratégia reprodutiva para aproveitar ao máximo o acasalamento, que no caso das tartarugas marinhas não ocorre todos os anos. Depois, a fêmea vai nadar até às praias do Mangal para depositar os ovos e garantir a continuidade da espécie, que, à semelhança da tartaruga bico de falcão, corre perigo de extinção. A maior parte das espécies do Recife de Coral vive dos nutrientes trazidos do mangal pelas correntes. As raízes do mangal recolhem e distribuem os sedimentos que chegam de longe. São o resultado da erosão de alguns rios muito peculiares. São rios fantasma. Uma selva densa cobre a península mexicana do Yucatão. É curioso que, numa superfície de vegetação tão densa, não se vejam rios. Na verdade, existem rios nesta área natural deslumbrante, mas estão escondidos no subsolo. E em alguns locais, esses rios subterrâneos abrem um olho
para a superfície. No México dá-se o nome de cenotes a estas formações. O calcário é a rocha predominante no solo desta selva e por isso existe aqui o modelado cárcico, com imensas grutas e galerias escavadas pela água dos rios. Para os maias, os cenotes eram a entrada para o Xilbalbá, o limiar do submundo. Em alguns cenotes realizavam-se rituais e oferendas. Os ossos encontrados são um testemunho dessa prática. Este é um mundo isolado. Os animais destes rios sem luz evoluíram de forma independente. Adaptaram-se a viver em grutas sem luz nenhuma e por isso perderam a visão e a cor. As galerias canalizam a água do interior para o estuário. Mas esses rios invisíveis não desaguam diretamente no mar. Chegam ao mangal através de afloramentos existentes no fundo marinho, conhecidos como olhos de água. A água doce brota nos lagos salinos do mangal, trazendo os sedimentos que os rios transportaram desde a nascente. Os sedimentos e a mistura das águas doce e salgada atraem uma infinidade de peixes para os olhos de água. Estas fontes de água doce tornam a lagoa menos turva e permitem ver os movimentos constantes de grandes cardumes de pargos que são atraídos pela diferença de salinidade. Aqui, na reserva Siancan, chegam todos os dias visitantes inesperados que procuram água doce. A água turva, à superfície, permite que os manatins passem despercebidos. Ninguém sabe ao certo porque vêm até aqui. Mas há qualquer coisa que os impele a deixar os prados subaquáticos, onde passam a maior parte do dia a comer, para visitarem os olhos de água. Para os maias, que viviam nestas terras, os seres humanos tinham um vínculo com os manatins. Embora fossem caçados e comidos, eram respeitados como símbolo da maternidade, devido à forma como as fêmeas cuidam das crias. Apesar de conseguirem suster a respiração durante 24 minutos na água, os manatins vêm frequentemente à superfície respirar e depois voltam para o fundo, onde estão em segurança. Os manatins adultos atingem mais de 3 metros de comprimento e chegam a pesar 1.600 quilos. Mas ao contrário da maioria dos mamíferos marinhos, estes parentes distantes dos elefantes só sobrevivem em águas com temperatura superior a 20 graus Celsius. Por isso as águas quentes destes mangais são perfeitas. Aqui nada os incomoda. A água doce que brota do olho de água parece relaxá-los e muitas vezes aproveitam para dormir a sesta. Depois, regressam tranquilamente aos prados subaquáticos para comer, com a ajuda da cauda achatada e forte que substitui os quartos posteriores que estes animais perderam quando se adaptaram à vida na água. E eis que lentamente as sereias das Caraíbas desaparecem nas águas turvas das lagoas dos mangais. Os sedimentos depositados pelos rios acumulam-se em extensas lagoas costeiras. O mangal trava o avanço do mar
e a ação erosiva das ondas. O resultado são extensas áreas alagadas, onde a água doce e a água salgada se misturam, criando um caleidoscópio surpreendente de paisagens. As lagoas costeiras da Ria Lagartos têm várias cores, dependendo da concentração de uma alga planctónica e de uma bactéria pré-histórica adaptada a concentrações de sal muito elevadas. Os seres humanos aproveitam a riqueza natural destas salinas e a sua atividade proporciona uma imagem deslumbrante vista do céu. Em terra, os mangais da Ria Lagartos são o domínio da natureza. A mistura de águas gera muito alimento microscópico. As algas, larvas e pequenos crustáceos proliferam. E há aves que são peritas a devorá-los. Os flamingos são os especialistas mais atraentes. Por habitarem numa zona alagada com elevada concentração de sal, os flamingos rosados precisam de banhar-se frequentemente em lagos de água doce. É assim que retiram o sal que se acumula no corpo e cuidam da plumagem, que lhes permite fazer voos diários até aos locais onde se alimentam. Mal acabam de cuidar da plumagem, os flamingos levantam voo. A colónia mobiliza-se. Voam em pequenos bandos, em direção às lagoas da reserva, procurando águas pouco profundas, onde podem agitar o lodo com as patas para apanhar as presas que são quase invisíveis. Em seguida, mergulham o pescoço longo e, com o bico único, aspiram e filtram a água, apanhando as presas de uma forma semelhante à das baleias, quando capturam o crelo. A maioria destes flamingos passa grande parte do ano na Ria Celestine. Mas quando a primavera chega, migram para a Ria Lagartos para fazerem o ninho e terem as crias. Esta é a maior colónia de reprodução de flamingos que existe no México. São 25.000 os casais que chegam à Ria Lagartos na primavera. Os machos maiores esticam o pescoço numa tentativa desesperada de chamar a atenção das fêmeas. Se este truque, para parecer maior, não funcionar, podem sempre abrir as asas. E se isso também não der, seguem a fêmea até que ela ceda. É uma altura de muita atividade na colónia. Este flamingo tem de competir com muitos outros machos. Até que a perseverança dê frutos. Os casais de flamingos fazem o ninho na mesma área, formando uma colónia numerosa. Esta colónia, ruidosa,
tem cerca de 50 mil flamingos. Eles fazem o ninho com a argila, formada pelos sedimentos que os rios trazem de terras distantes e que ficam retidos nestas lagoas, graças ao mangal. Cada casal deposita apenas um ovo no ninho. Os ninhos e os flamingos são tantos que é frequente haver confrontos. Todos os anos, os flamingos da península do Yucatão geram crias que irão garantir o futuro da colónia. E podem fazê-lo graças ao mangal, não obstante a sua importância ser quase desconhecida. Nas lagoas, onde os flamingos se alimentam e cuidam das crias, há um ser estranho que vive escondido entre limos e sedimentos. Os límulos, ou caranguejos ferradura, parecem pré-históricos e também aproveitam a riqueza dos sedimentos que ficam retidos no mangal. Embora sejam chamados caranguejos, estes animais são parentes distantes das trilobites, um grupo de seres pré-históricos que tinham mais em comum com as aranhas do que com os caranguejos. Os límulos alimentam-se de larvas e moluscos que vivem no fundo lodoso das lagoas. Ao contrário dos outros glicerados, que é o grupo taxonómico a que pertencem, têm 2 olhos grandes em ambos os lados da carapaça. Têm ainda 5 olhos mais simples na região dorsal, 2 na região ventral, perto da boca, que usam para se orientarem, e vários receptores de luz na região posterior. As fêmeas são maiores e, durante o acasalamento, em geral os machos agarram-se a elas, deixando-se levar até ao local onde vão fecundar os ovos depositados pela parceira. Após o acasalamento, os adultos procuram áreas mais profundas. As características das lagoas mais próximas do mar vão mudando e as algas proliferam gradualmente. É o local perfeito para o límulo se abrigar e se alimentar. Por isso ele segue o seu caminho com uma rapidez surpreendente. Os límulos são muito mais ágeis na água do que em terra. A caminho do fundo, ele cruza-se com outros límulos que começam a esconder-se. Os maias respeitavam os límulos devido ao seu comportamento sincronizado com o dos grandes acontecimentos astronómicos e meteorológicos. Hoje são apreciados por algo radicalmente diferente. A indústria farmacêutica paga cerca de 274 mil pesos mexicanos por 1 litro de sangue destes animais, que fica azul quando exposto ao ar, devido às suas propriedades para detectar e prevenir infecções. Mas este límulo não sabe disso. Segue determinado o seu caminho até uma área mais profunda, até que a encontra. O mangal é um sistema aberto que protege a selva interior e ajuda o recife. Muitos cientistas consideram que, se a selva é o pulmão do mundo, o mangal é o fígado e os rins. É um filtro biológico gigantesco, capaz de purificar a água que chega dos rios, fixando os sedimentos e trazendo água limpa para a costa e para o mar alto. Os sedimentos e as folhas dos mangais criam condições para que milhares de animais vivam e se alimentem nas suas raízes.
Alguns deles são tão pequenos que não se vêem a olho nu. A água purificada que sai do mangal para o mar está repleta de pequenas larvas e de algas minúsculas que são integradas na cadeia alimentar do oceano, fazendo prosperar milhares de pequenos invertebrados. Eles também alimentam pequenos peixes do Recife, que atraem predadores maiores. Os tarpões e os carapaus concentram-se em grandes cardumes, à procura de peixes mais pequenos. Não são os únicos que procuram alimento. Curiosamente, os maiores peixes do Recife procuram seres pequenos, trazidos pelas águas filtradas no mangal. Um tubarão-baleia, o maior peixe do planeta. Na primavera, os tubarões-baleia vêm para o Mar das Caraíbas, junto ao Golfo do México. Abrem a boca enorme e absorvem grande quantidade de água, filtrando milhares de pequenos seres planctónicos e milhões de ovos das posturas de peixes diferentes. Estes seres microscópicos alimentam um animal de 14 metros e 20 toneladas. O mangal tem também um papel protetor. Durante o ano, o sol aquece a superfície do Atlântico, causando um aumento da sua evaporação. Com o passar dos meses, a evaporação de grande quantidade de água tem como efeito um aumento da umidade atmosférica. Os ventos que sopram do oeste deslocam grandes aglomerados de nuvens para as Caraíbas. E no final do verão, toda a energia acumulada por este sistema é libertada com uma força devastadora. Um furacão. A força do vento é tão grande que não poupa seres humanos, outros animais e plantas. O Recife é a primeira barreira que trava o ímpeto dos furacões. Mas o mangal, com as suas raízes, amortece a energia das águas agitadas e atenua a força do vento, evitando uma devastação brutal em terra. No interior do mangal, as espécies protegem-se da violência do furacão. As águas ficam turvas, mas os seres vivos estão em segurança. Quando o tempo acalma, tudo volta ao normal. A fauna regressa e o mangal enche-se de vida. Os maias aproveitaram os mangais e construíram muitos povoamentos à frente destas florestas. O conhecimento da natureza permitiu-lhes tirar proveito de diferentes espécies da área alagada. Caçavam aves, comiam ovos de tartaruga, apanhavam peixes e comiam carne de manati. A cidade de Muigil foi construída no século III a.C., em frente daquilo que hoje é o maior parque de mangais do México. Para os maias, o mangal era uma fonte de riqueza e um elemento protetor essencial para o desenvolvimento da sua vida.
Mas com o passar do tempo, esta sabedoria foi esquecida. Os mangás perpetuam a vida do Recife e dos prados subaquáticos, evitam a erosão das terras continentais, protegem o interior do impacto do mar e do vento e filtram e purificam as águas continentais que desaguam no mar. São áreas de refúgio e fontes de alimento para muitos animais, grandes e pequenos. E, no entanto, estão a desaparecer. Calcula-se que nas últimas 2 décadas se tenham perdido 35% dos mangás do planeta. Segundo a Comissão Nacional para o Conhecimento e Uso da Biodiversidade, no México, só nos últimos 30 anos foram destruídos no país mais de 90 mil hectares de mangal para dar lugar a atividades agrícolas, pecuárias, aquícolas e turísticas. Na reserva de Siancan, construíram uma estrada que cortava o fluxo de água essencial ao mangal. Nos locais onde o fluxo de água não chegou, o mangal desapareceu. A organização Amigos de Siancan conseguiu repor esse fluxo e os mangais plantados estão a colonizar gradualmente a área alagada. Embora o governo e várias organizações tenham começado a combater esta tendência, os mangais continuam a desaparecer. Apesar das batalhas vencidas, estamos a perder a guerra. Alheios ao perigo iminente, os manatins regressam ao mangal para descansar e dormir em segurança, junto ao olho de água. Na água à sua volta, há milhares de seres vivos que se alimentam, escondem e se reproduzem. Os mangais são muito ricos em formas de vida que procuram abrigo aqui, como que fugindo da ambição desmedida dos seres humanos. Hoje, a mesma espécie que deu a esta área o nome Dádiva do Céu ameaça a sobrevivência de todos os mangais, das suas espécies e da sua riqueza incalculável. Infelizmente, para o ser humano e para o ecossistema global, o interesse económico é mais importante do que esta dádiva do céu.